Então, dando continuidade ao Rhipcephalus micrópolis, que é o carrapato vermelho do cão, estava falando sobre os vetores, né? Então, além dos vetores que eu citei anteriormente, tem a Rickettsia conori, que causa febre botonosa, ou tifo exantemático, na região da bacia do Mediterrâneo. Temos esses dois aqui importantes, a Rickettsia ricketts, que causa febre maculosa, né, que a gente já conhece, e a Coxiella burnetii, que causa a febre Q. Então, aqui são 3 bactérias, tá? Essas 2 bactérias, elas são zoonóticas. Tem uma Canthocheilonema draculoides, que é um euminto, que também pode ser transmitido pelo carrapato do cão. Nessa tabela aqui de 2012, 2018 do Dantas Torres, né, ele coloca aqui os agentes transmitidos pelo Rhipcephalus sanguíneos e o potencial zoonótico. Então, a Anaplasma platis tem potencial zoonótico, tá? A Coxiella burnetii causa febre Q, também tem. A Ehrlichia canis, que causa erliquiose canina, também tem potencial zoonótico. Rickettsia conori, que não tem aqui, é mais na região do Mediterrâneo, também tem potencial zoonótico. E essas 2 últimas Rickettsias, né, a Rickettsia macilli e a Rickettsia ricketts, que causa febre maculosa. A questão da leishmania ainda precisa ser confirmada, tá? Então, não é ainda tá ainda está em estudo, tá? Próximo carrapato é o Amblyomma cagenense, né? Apesar de que nós vamos ver o Amblyomma sculptum. Por que Amblyomma cagenense sensulato, né? Porque a gente tem várias espécies dentro desse Amblyomma cagenense sensulato, né? Espécies que são muito parecidas, né? Muito parecidas morfologicamente. Então, até alguns livros chamam de complexo Amblyomma cagenense, né? Porque são muitos carrapatos, né, que são próximos geneticamente, que têm uma morfologia muito semelhante, mas que estão distribuídos em áreas geográficas diferentes. Tá? Quem faz parte desse complexo Amblyomma cagenense ou Amblyomma cagenense sensulato? O próprio Amblyomma cagenense sensulato, o Amblyomma interandino, Amblyomma mixtum, Amblyomma patinoi, Amblyomma tonellia e o Amblyomma sculptum. Quais são os que temos no Brasil? O Amblyomma cagenense sensulato e o Amblyomma sculptum. Onde nós encontramos o Amblyomma cagenense sensulato? Principalmente na região amazônica da América do Sul. Então, pegando ali Venezuela, as Guianas, né? Aqui no Brasil, Estado do Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, são locais em que você só vai encontrar o Amblyomma cagenense sensulato. A outra espécie que nós temos aqui no Brasil, né, essas outras 4 aqui, elas não são encontradas no Brasil, tá? É a Amblyomma sculptum, né, que tem uma grande predominância aqui. Então, ela é encontrada em áreas mais úmidas, do norte da Argentina, Bolívia e Paraguai, até as regiões periamazônicas. Aqui no Brasil, ele é encontrado em quase todos
os estados brasileiros, tá? Então, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Mas existem estados em que nós encontramos as duas espécies. Então, eu vejo aqui que na região amazônica eu tenho predominância do amblioma cagenense mesmo, o sensu lato e o sensu estrito. E aqui na região sudeste, pegando bem pouco do sul, uma predominância do amblioma sculpton. Mas tem alguns estados em que você vai encontrar as duas espécies, tá? Foi até questão de uma atividade de vocês, né? Então, em que regiões você pode encontrar as duas espécies? Então, são essas regiões em que eu coloquei um quadradinho vermelho, tá? São esses estados. A bolinha azul significa amblioma sculpton. A estrelinha branca, amblioma cagenense sensu lato. Onde é que eu vou encontrar os dois tipos de carrapato? Lembrando-se que a região sudeste, aqui é a nossa região, predomina o amblioma sculpton. Em Minas Gerais, eu encontro os dois tipos, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui no Paraná também, já indo para o sul, tá? Subindo aqui para o Nordeste, também é encontrado na Bahia e em Pernambuco. Então, é isso aqui que vocês têm que saber, né? Então, são os locais onde a gente tem a simpatria das duas espécies. Então, são esses que estão aí marcados por quadradinhos. São esses estados marcados por quadrados, tá? Então, como eu falei, a morfologia deles é muito parecida, tá? Mas eles são geneticamente próximos, né? Eles são filogeneticamente muito próximos, tá? Então, é difícil você diferenciar, bater o olho e dizer exatamente que espécie é. Tá? Como é que você diferencia o amblioma cagenense do amblioma sculpton? Geralmente pela abertura genital, né? Uma das formas mais fáceis. Nós não vamos fazer isso, tá? Só estou falando para vocês terem uma noção. A abertura genital do amblioma cagenense sensu lato tem o formato de V. E a abertura genital do amblioma sculpton, formato de U. Então, vamos lá. Como aqui a gente tem predominância do amblioma sculpton, nós vamos estudar o amblioma sculpton. Não tem muita diferença do amblioma cagenense. Tá? Quais são os nomes populares? Carrapato estrela, carrapato de cavalo, Picasso, carrapato pólvora, carrapato fogo, carrapato meio chumbo, micuim. O que é que eu quero que vocês coloquem no roteiro prático ou na prova prática? Primeiro, que eles possuem um rosto longo, ou vocês podem colocar gnatossoma longo. Olha o tamanho do gnatossoma desse carrapato, é uma fêmea, tá? E a base é retangular. Então, rosto longo com base retangular. Nós vimos que o gnatossoma dos ripcéfalos tem uma base hexagonal. Então, do amblioma tem uma base retangular, tá? Eles também possuem festões marginais, que são essas marcas, que têm uma função mais de diferenciação de espécie. E o peritrema, ele é triangular com ângulos arredondados. Então, triangular com ângulos
arredondados, tá? Peritrema triangular com ângulos arredondados. Cuidado para não confundir com o peritrema em forma de vírgula do rifocéfalos sanguíneos, tá? Então, é isso aqui que eu quero que vocês coloquem na prova prática. Outra coisa que vocês têm que fazer é descrever o escudo, tá? Que é o próximo slide. Então, vai falar que eles têm o rostro longo, com base retangular, ou gnatossoma longo com base retangular, possui festões marginais, e os peritremas, eles possuem formato triangular com ângulos arredondados. Aí depois você vai falar um pouco do escudo. Como é o escudo do macho? Então, o escudo do macho, ele tem ali uma forma de estrela prateada, tá? Ele tem um desenho aqui de estrela prateada. Já o da fêmea é um escudo triangular, só que um pouco arredondado anteriormente, tá? Triangular, um pouco arredondado anteriormente. E tem os desenhos de coloração castanho avermelhados em um fundo claro. Eu não quero que vocês... eu só quero que vocês lembrem assim, que se caso eu pôr o macho, vai ficar nítido, né? Porque aqui o escudo cobre todo o idiossoma. Aí vocês colocam o escudo é ornamentado, formato de estrela prateada, né? Se for fêmea, vocês colocam que o escudo é ornamentado. Não precisa colocar tudo isso que tá aqui. Triangular, arredondado anteriormente, com desenho, não quero que vocês decorem isso, tá? Eu só quero que vocês falem que o escudo é ornamentado. Vocês viram que o escudo dos ripséfalos não é ornamentado. Até agora, quem tem escudo ornamentado? O Amblyomma sculpton. O próximo é o Dermacentus nitens. Ele também não tem escudo ornamentado. Então, coloque que tem escudo ornamentado. Se quiser também completar falando que tem formato de estrela prateada, se for um macho, vocês podem colocar. Então, aqui é uma fêmea não engurgitada. Agora, olha a fêmea cheia de ovos, cheia de sangue, ali no solo para poder fazer oviposição, que é o que a gente chama de teleógena. Ela aumenta aproximadamente de 3,3 milímetros por 2,6 para 12 por 8. Já o macho ali, ele é pequeno, tá? E olha aqui como fica o escudo da fêmea quando ela engurgita. Ele fica bem limitado nessa região aqui. Só quem chega nessa condição aqui é fêmea, gente. Não confundam. E também não confundam macho com ninfa, tá? O macho, ele é pequeno mesmo, tá? Em todas as espécies. Mais uma vez, fêmea. Olha aqui, escudo ornamentado. É uma fêmea porque vem até onde? Vem até o podossoma, tá? Ou até 1/3 do idiossoma. O macho, aqui o escudo cobre todo o idiossoma e ele tem ali um escudo ornamentado, né? Com ali um desenho em forma de uma estrela prateada. O Amblyomma sculpton, ele se alimenta da maioria dos animais domésticos, mas os principais hospedeiros dele é o bovino e o equino, tá? Então, bovino e equino podem também parasitar o homem nessa situação que ele vai também transmitir Rickettsia rickettsii, que causa febre maculosa. Lembrem qual é a outra espécie que também transmite Rickettsia rickettsii, tá? Então, essa espécie ela não tem muita especificidade parasitária. Ela é tipo
ela não tem uma especificidade, tanto é que ela parasita a maioria das espécies, mas ela tem predileção por ovino e equinos. E essa pouca especificidade parasitária é maior nas larvas e nas ninfas. Ele é um carrapato de 3 hospedeiros, ou seja, todas as mudas dele acontecem no solo. E como eu já falei, transmitem a Rickettsia ricketts, né, que é uma bactéria que vai causar febre maculosa no homem. Também pode estar associado à doença de Lyme no Brasil, que é a borreliose, causada pela Borrelia burgdorferi. E para equinos, eles podem transmitir a Theileria equi. Theileria equi, que é um hematozoário, é um protozoário. O que podem transmitir para os equinos? Theileria equi, tá? Próximo e último carrapato, Dermacento nitens. Então, Dermacento nitens ou Anocentor nitens, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, tá? Mas vamos chamar de Dermacento nitens. Ele é chamado de carrapato da orelha dos equinos. Ele gosta de ficar ali no pavilhão auricular dos equinos, tá? Então, o que é que eu quero que vocês descrevam do Dermacentor nitens? Que eles possuem o peritrema em forma de disco de telefone. Olha aqui. Última coxa. Ou quarta coxa. Peritrema em forma de disco de telefone, tá? De novo. Peritrema em forma de disco de telefone. Possuem 7 festões marginais. As coxas são crescentes, do primeiro até o 4º par de patas. Então, olha aqui. Os membros, eles vão aumentando. Então, as coxas são crescentes do primeiro ao 4º par de patas. E os palpos, em relação aos outros carrapatos que nós vimos aqui, são palpos curtos. É isso que eu quero que vocês coloquem sobre o Dermacento nitens, tá? Palpos curtos, peritrema em forma de disco de telefone, 7 festões marginais e coxas de tamanho crescente do primeiro ao 4º par. Então, ele vai ficar na orelha do cavalo. Também pode se situar no divertículo nasal. Além do cavalo, também pode acometer os asnos e as mulas. Então, é parasita de equídeo, tá? Então, pode acometer cavalo, asno e mulas. Onde? Que local do corpo? Orelha e divertículo nasal. E o que é que ele transmite para o equino? Outro hematozoário, chamado de Babesia cabali, né, que causa babesiose equina. A gente viu a Theileria equi, que é transmitida pelo amblioma, e a Babesia cabali, que é transmitida pelo Dermacentor nitens. Olha a situação de um animal que tem Babesia cabali, tá? Ele entra no quadro de caquexia progressiva. Dependendo do grau de infestação nessas regiões da orelha ou do divertículo nasal, pode haver uma infecção bacteriana secundária, né? E isso pode predispor a miíases. E o Dermacentor nitens é um carrapato de um único hospedeiro, como o Rhipicephalus microptus, que é o carrapato do boi.